No fim da década de 1980, a Organização das Nações Unidas desenvolveu um indicador que permite avaliar o índice de desenvolvimento humano dos países. Pela primeira vez desde lá, o indicador do Brasil ficou estagnado, igual ao ano anterior. O Brasil ficou atrás de países como o Líbano, com histórico de guerras, e da vizinha Venezuela, que vive dificuldades políticas e econômicas há mais de uma década. Para avaliar a situação do Brasil no relatório do IDH, o Agenda Econômica de hoje recebe a coordenadora do estudo no país, Andréa Bolson, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Andréa, muito obrigada pela sua vinda aqui ao Agenda Econômica. Espero que a gente consiga esclarecer aí esse relatório. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, antes da gente começar, nós vamos ver um pequeno vídeo que preparamos com os principais números do IDH. Vejamos. Saúde, educação e renda são os três aspectos avaliados pela Organização das Nações Unidas para elaborar o Índice de Desenvolvimento Humano de cada país. O relatório atual traz os dados de 2015 e mostra que o Brasil ficou parado no mesmo patamar de 2014. Na escala que vai de 0 a 1, onde 1 é a condição excelente, o Brasil alcançou 0,75. Tal desempenho nos coloca na posição de número 79, em uma lista com 188 nações, atrás de países em guerra e crise há décadas. O relatório mostra que entre 2014 e 2015 a pobreza aumentou. Em 2015, 3,65% dos brasileiros viviam em situação de extrema pobreza, com menos de R$ 70 por mês. Os jovens de até 24 anos e as mulheres foram os mais atingidos. Bem, André, a gente viu aí que os números não são bons, né? A gente não caiu ainda no índice geral, mas a gente parou. Então, a pergunta para a gente começar é por que, na avaliação de vocês que fazem esse estudo há bastante tempo, por que o Brasil parou? Por que o Brasil parou, estagnou nesse relatório? Esse índice, como foi dito no começo, ele tem três vertentes de análise, né? Então, uma vertente de análise está relacionada com a situação de saúde das pessoas, e aí o indicador é a esperança de vida ao nascer. A outra dimensão é a dimensão da educação, do acesso ao conhecimento, e nessa dimensão a gente olha para os anos esperados de escolaridade e olha para a média de anos de estudo da população de um determinado país. E a terceira dimensão é a dimensão econômica, e aí a gente olha a renda nacional bruta per capita das pessoas. No caso do Brasil, para esses dados de 2015, o que aconteceu foi que a gente teve melhoras na esperança de vida ao nascer das pessoas, teve melhora na média de anos de estudo também, mas a esperança de escolaridade, ela ficou estagnada em 15,2, já é o terceiro ano que ela permanece no mesmo número, e a renda das pessoas caiu, né? Muito relacionado com a situação de estagnação econômica e de recessão que a gente vive. Então, quer dizer, a gente melhorou em alguns aspectos, mas no aspecto da renda, ele puxou o número para baixo, fazendo com que a gente não chegou a cair, né? Mas a gente manteve o mesmo número do ano anterior. Mas a gente já viveu em outros períodos crises econômicas até mais intensas do que essas, não só do Brasil, mas que tiveram reflexo intenso no Brasil, e a gente não caiu, a gente continuou crescendo. Então, a gente deve ter tido algum ponto que teve um crescimento melhor do que agora, talvez saúde e educação. Como é que você explica essa queda? E a gente percebe assim que teve uma queda brusca de renda, principalmente entre as pessoas de renda mais baixa, né? A gente teve um aumento das pessoas em situação de extrema pobreza e também dos que vivem abaixo da linha de pobreza. Assim, se a gente olha numa perspectiva ampla, desde 1990, né, a gente encontra que o índice ele vem melhorando, né? Então, assim, ele melhorou em mais de 20% como um todo, a renda das pessoas melhorou em mais de 30% de 1990 até 2015, né, que são a série histórica toda que a gente tem, né? Agora, ao longo desse período, como você falou, enfim, teve a crise de 2008 do mercado financeiro internacional, aí a gente vê a queda do PIB em 2011, isso reflete na renda, mas não refletiu tanto na renda como refletiu agora. Não é a primeira vez que a renda cai, mas ela nunca tinha caído tanto quanto agora, né? Então, isso tem esse efeito de puxar os outros números para baixo, né? Como é de se esperar mesmo. Claro, mas a gente vê também, vamos comparar um pouquinho com a América do Sul, né? E com a América Latina, não só a América do Sul. A gente está abaixo da Venezuela, né? Que vive uma crise econômica e política muito mais longa e mais intensa do que a nossa. A Argentina vive uma crise, passou também por uma crise política, mas uma crise econômica também.
e, no entanto, eles não caem. O que é que difere, o que é que nos difere de Argentina e Venezuela? Que, apesar das crises, o desenvolvimento humano continua crescendo. Então, a gente sempre diz que a melhor comparação é de um país com ele mesmo ao longo do tempo, né? Por quê? Porque tem determinantes históricos e culturais que são próprios de cada país. Então, assim, a gente se pergunta, por que a gente está atrás da Argentina? Mas a Argentina, ela tem uma história de inclusão das pessoas no sistema educacional que é muitíssimo anterior à do Brasil. Então, a média de anos de estudo que a gente tem hoje é a média de anos de estudo que a Argentina tinha 20 anos atrás, né? Então, assim, tem passivos históricos que não tem como a gente reverter, a gente superar no curtíssimo prazo. Então, assim, é muito difícil, de fato, a gente chegar num nível de passar a Argentina, passar o Chile, que também está acima da gente, e é a mesma coisa com a Venezuela. Quer dizer, a Venezuela está vivendo uma crise intensa, uma coisa grave do ponto de vista político, mas eles têm um passado que cresceu muito todos os outros indicadores, né? Então, assim, o importante a dizer é que os indicadores do IDH, eles são indicadores muito estáveis, né? Eles não são indicadores, assim, tão voláteis que vão ser afetados com uma crise política de 5 anos ou uma crise econômica, né? Então, assim, por exemplo, se a gente olha o conjunto dos 188 países que têm dados no relatório, os países que realmente experimentaram uma queda de posições, uma perda no seu índice de desenvolvimento humano, são a Líbia e a Síria, que são países que estão passando por uma guerra terrível. Né? Destruídos. Aí você vê a esperança de vida ao nascer cair, a média de anos de estudo cai, tudo cai muito, né? Aí você vê, então, uma mudança mais significativa. Você fala desse processo histórico que, inclusive, a Argentina é o único país da América do Sul que está entre os países realmente no que se considera o ótimo, um desenvolvimento muito bom, né? Mas a gente tem, nesses países de desenvolvimento muito bom, né, que a gente tem a Noruega como o primeiro da lista, né, não é de se estranhar. A gente tem a Noruega, Austrália, Suíça, Alemanha e Dinamarca são os primeiros, né? Mas a gente tem países da Ásia também, dos tigres asiáticos, que viviam há não muito tempo, há 4 décadas, talvez, uma situação tanto política quanto econômica muito ruim, e rapidamente eles se elevaram a uma boa situação. O que você acha que eleva mais rapidamente, nessa análise que você faz no longo prazo, que consegue elevar mais rapidamente o desenvolvimento humano de um país? Esse é o caso da China também. Quando a gente faz uma análise de BRICS, né, é bem claro, quando a gente joga o gráfico, né, de Rússia, África do Sul, China, a gente vê claramente como que a China estava numa situação muito pior do que ela está hoje em 1990, o Brasil estava muito melhor, e como que hoje a China subiu de repente e muito proximamente eles vão nos alcançar e vão nos passar. Então, assim, as 3 dimensões, elas têm peso igual na hora que a gente junta os números. Então, a situação, a dimensão de padrão de vida, renda, ela não é mais importante do que a dimensão de saúde ou que a dimensão de conhecimento. Então, assim, para um país avançar rápido, ele tem que pensar em políticas que incluam a maior quantidade de pessoas possível nessas 3 vertentes, tanto na vertente da saúde, como na educação, como na da renda, do padrão de vida. Então, a gente tem que pensar num crescimento econômico com distribuição de renda. A gente tem que pensar em crescimento econômico com inclusão. Então, agora a gente tem todo esse debate forte no país sobre como crescer aceleradamente. Isso tudo é muito importante, mas a mensagem central desse relatório é que ninguém pode ser deixado para trás, que é um lema também da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que é a nova agenda que os países estão adotando. Então, assim, todo o esforço de crescimento econômico, ele não vai garantir a distribuição do resultado desse crescimento. Essa é uma das mensagens principais também. A gente precisa garantir que todas as pessoas entrem e sejam beneficiadas com isso, falando de políticas afirmativas, pensando na oferta de serviços que sejam universais, que sejam gratuitos, especialmente na área da educação e da saúde. A gente também tem que pensar em políticas de empoderamento e de dar voz às pessoas que estão excluídas. A gente tem que pensar nas exclusões duras também, porque uma coisa é pensar nas pessoas que estão em situação de pobreza ou de extrema pobreza, que são pessoas excluídas, né? Mas ao longo da pirâmide, você também tem muitas pessoas excluídas que não estão numa situação de pobreza ou de extrema pobreza. A pessoa está numa situação de vulnerabilidade à pobreza, ou a pessoa está na classe média e ela sofre exclusões por questão de gênero, por questão de raça, por questão de etnia, por questão de ser parte do público LGBT, né? Então precisa ter um olhar específico para todas essas pessoas. A educação, quando a gente pega o índice de educação, a gente teve um avanço pequeno que é exatamente na média dos anos de estudo, né? Mas foi muito pequenininho, de 0,1.
ponto. Você falou que o tempo de escolaridade caiu. A educação ainda é considerada a melhor porta para essa inclusão? Com certeza, e é por isso que a gente defende muito programas de transferência de renda, como o programa Bolsa Família, né? Especialmente porque tem uma condicionalidade relacionada com a educação associada a esse programa de transferência de renda, né? Então, por quê? Porque a gente enxerga que o benefício que é concedido para a família não é esse benefício que vai tirar a família da situação da pobreza, mas os filhos dessa família frequentando a escola é que podem, de fato, trazer um resultado lá na frente em termos de empregabilidade, de ter uma melhor inserção no mercado de trabalho, enfim, e de ter uma melhor condição para aquela família. A elevação ao padrão universitário também, porque a gente tem ainda 15,2 anos como tempo de permanência na escola, o que significa ensino médio. A gente tem um país de ensino médio, né? Essa é a expectativa de anos de escolaridade, né? É uma medida de fluxo. A outra medida é uma medida de estoque, né? A média de anos de estudo, você olha tudo que todo mundo estudou na população e divide pelo número de pessoas. Entendi. Então, ela vai melhorando muito em função também das diferenças na pirâmide etária mesmo. Então, assim, conforme, por exemplo, a minha avó, ela estudou até a 4ª série primária, eu estudei muito mais do que ela, então, na média, fica baixo, porque ela estudou muito menos, né? Mas, enfim, na medida em que a minha avózinha já morreu, então, essa média, ela vai crescendo mesmo. Então, ela meio que cresce sozinha, a média de anos de estudo, né? Ela vai melhorando sozinha. Agora, a esperança de escolaridade... Desde que a gente garanta a escola, né? Desde que a gente garanta a escola. Agora, a expectativa de anos de escolaridade, não. Quer dizer, é uma coisa que depende diretamente da oferta, da matrícula, da existência da vaga, né? Então, assim, para que as pessoas possam, de fato, ficar mais tempo no sistema educacional. André, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já, e a gente continua falando no próximo bloco sobre o desenvolvimento e vamos abordar alguns temas bem específicos de gênero. Voltamos já.